Boa tarde, turma. Vamos iniciar hoje um novo conteúdo, capítulo 11, Povos e Culturas nas Terras Banhadas pelo Mediterrâneo. Hoje saímos um pouquinho só de Roma, mas ainda focado neles, tá? Vamos estudar também agora os arredores, os seus povos vizinhos ao Império Romano, tá? Nós vimos o início do Império Romano, vimos a sua ascensão, chegar até o ápice, até o ponto em máximo do seu império. Vimos aquele longo período de paz, que os romanos estavam só prosperando, só ganhando dinheiro, só ficando felizes e tudo mais. E agora nós vamos ver a queda, porque tudo que sobe, desce. Tá ok? Então, já pulando para a página 183, nós vamos ver o tópico a desagregação do império. A partir do século III, no entanto, uma crise prolongada motivada por fatores internos e externos, ou seja, de dentro e de fora do império, desorganizou o Império Romano e contribuiu para a desagregação. Internamente, ou seja, dentro do Império Romano, a raiz da crise está nos gastos crescentes do Império Romano para conservar províncias, pagar funcionários e manter soldados em toda a sua extensão da fronteira. Para cobrir esses gastos, os imperadores romanos aumentavam os impostos sobre a população e desvalorizavam a moeda. Como à época não havia dinheiro em papel, diminuiu-se a quantidade de metal, ouro e prata em cada moeda. Assim, o governo romano economizava metal, mas o dinheiro de cada pessoa passava a valer menos. O preço subia e não se encontrava trabalho nas cidades. Com isso, seus habitantes passaram a ter dificuldades para sobreviver. Vimos aqui um primeiro ponto dessa queda, que foi o interno, que a gente acabou de ver. Na página 183, nós vemos o processo de ruralização, ou seja, a saída das pessoas da cidade para o campo, para o sítio, como eu costumo dizer, mas para o campo, digamos assim, cidade para o campo, ruralização, rural. Além disso, ocorreu também um aumento da insegurança nas cidades romanas, devido à pressão dos germanos, que são os vikings, como vocês podem conhecer, nas fronteiras do império. Empobrecidos pela crise econômica e com medo dos germanos, muitos moradores da cidade se mudaram para o campo em busca de abrigo e trabalho. As cidades se esvaziavam e a Europa viveu um processo de ruralização. Como no campo as terras cultivadas estavam nas mãos dos grandes proprietários de terras, os pobres para passaram a trabalhar para eles nas condições de colonos, ou seja, morar naquela terra, trabalhar para o dono, o proprietário, que vai ser conhecido como senhor feudal. Lá na frente ele vai estudar isso, e em troca ele dava segurança para as pessoas e um pedacinho de terra para eles trabalhar. Mas lembrando que eles trabalhavam para o senhor feudal. O colono era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra, a propriedade de terra, e em troca entregava a ele uma parte da colheita como pagamento pelo uso da terra. A essa relação de trabalho se deu o nome de colonato, que mais na frente nós vamos ver que vai se chamar feudalismo, feudal, algo do tipo. Tá bom? No próximo tópico nós vemos em busca de uma solução para a crise. A crise econômica enfraqueceu o governo imperial, que por vezes ficavam sem pagar seus soldados ou atrasavam seus salários. Aproveitando-se dessa situação, os generais ambiciosos, nascidos nas províncias romanas, marcharam sobre Roma com seus soldados e tomaram o poder à força. Nesse tempo, os assassinatos dos imperadores tornou-se um fato comum e a anarquia militar tomou conta do império. Ou seja, botava o imperador lá, se passasse um mês fazendo merda, os caras iam lá e matavam ele. Aí vinha outro imperador. Passava um tempinho, fazia merda, ia lá e matava ele. Por isso esse nome. O assassinato de imperadores se tornou comum. Fazia merda, morria. Alguns imperadores, no entanto, buscavam solução para a crise. Um deles foi Diocleciano. Criou em 285 o Tetrarquia, um modelo de governo de 4 imperadores, cada um responsável por uma grande região do império. Ou seja, agora ele dividiu o Império Romano em 4 e lá botou cada um seu imperador, ou seja, cada imperador cuidava de suas terras. Tinha o Império todo romano, beleza, mas cada foi dividido em 4. Cada terra tinha o seu imperador. Essa reforma surtiu efeito, mas assim como Diocleciano deixou o poder por motivo de doença e os generais do exército voltaram à disputa no cargo de imperador. Outro imperador que buscou solução da crise foi Constantino.
além de combater os germanos com eficiência por motivo de segurança, ele mudou a capital do império para Bizâncio, cidade que em sua homenagem passou a se chamar Constantinopla. Saiu daqui, ó, de Roma, como vocês podem ver aqui, e foi para Constantinopla, para cá. Bom, e o império ficou dividido em dois. Aqui, ó. De um lado, o Império Romano Ocidental e do outro, rosinho aqui, o Império Romano Oriental. Ok? Como vocês podem ver aqui, que foi dividido em 395 por Teodósio. Beleza? Pulando então para a página 196, nós vemos um tópico bem interessante que eu vou resumir aqui para vocês, que vocês já sabem, já devem ter feito em religião ou em outras matérias, como foi a ascensão do cristianismo, da religião cristã, de Jesus Cristo e tudo mais. Jesus Cristo, ele apareceu nessa época no Império Romano, quando o Império Romano estava decaindo, tá? Aí você sabe quem é Jesus Cristo e tudo mais. E após a morte de Jesus Cristo, como vocês também já sabem como ocorreu e tudo mais, o catolicismo ele começou a se espalhar pelo Império Romano, começou a se difundir. Só que ele se difundia nas partes mais pobres, das pessoas mais pobres. E como vocês sabem, os romanos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, Noturno, Zeus e tudo mais. Já o cristianismo, que acreditava só em um Deus, que era quem? Jesus, Deus, eles eram perseguidos e mortos, porque era religião não oficial. Então, se você fizesse uma coisa que não era de Roma, você era punido. E a punição para essa religião era a morte, como nós podemos ver aqui, ó. Os pobres buscavam na religião de Jesus a esperança de conseguir o paraíso. Para eles, que formulavam a maioria dos primeiros cristãos, o imperador era anticristo e Jesus era a salvação e a felicidade eterna em outro país. Por isso, essa raiva dos romanos pela religião cristã. Vocês podem ver aqui o motivo. E aí teve a perseguição aos cristãos, que conforme o cristianismo se expandia, ou seja, ficava mais, como é que eu posso dizer, mais famoso, as autoridades romanas passaram a persegui-los. A perseguição aos cristãos aconteceu por mais de 2 séculos. Entre eles, a publicação de crucificações e a exposição das feras famintas para serem devoradas e a destruição de suas igrejas. 3 pontos. Eles perseguiam os cristãos quando eles eram pegos. Ou eles eram mortos do jeito que Jesus foi morto, crucificado, né, na cruz e tudo mais, ou eles botavam em um local lá aberto, certo, amarrado, acorrentado, para que os leões chegassem e comessem eles. Para você ver como era o negócio era complicado. Vocês podem ver nessa imagem aqui. E para finalizar, nós vemos aí na página 188, que resistindo a essa perseguição romana, os cristãos reuniram-se na catatumbas das galerias e subterrâneas onde oravam e sepultavam seus mortos. Passaram de perseguidos pelo governo romano, os cristianismos continuou atraindo os pobres, remediados, ricos, homens e mulheres e até mesmo as autoridades romanas. Ele se expandiu tanto, estava tão famoso que outras pessoas também foram para o cristianismo, foram para a religião cristã. E com a crise do século III, o cristianismo se consolidou como religião com grandes números de seguidores por todo o império. Então, professor, quer dizer que todo mundo que foi da religião católica foi perseguido? Não. Os cristãos começaram a ganhar o espaço dos mais ricos, remediados, ricos, homens e mulheres. Então ia matar todo mundo? Se fosse matar todo mundo, quem iria trabalhar? Quem iria comprar as coisas? Então começou a diminuir um pouco a perseguição. Perseguir mais os mais pobres. Vamos lá. Então, inicialmente, os imperadores alarmados intensificaram as perseguições aos cristãos. Posteriormente, perceberam que era melhor aliar-se a eles, como eu falei. Era melhor aliar-se do que matar todo mundo. E no fim de conservar seu poder, em 313, o imperador Constantino concedeu a liberdade de culto aos cristãos, por meio do Edito de Milão. E, antes de morrer, resolveu batizar-se como cristão. Porque ele viu, tem até aquela frasinha bem bacana que a gente vê nos filmes e desenhos. Se você não consegue derrotar o inimigo, alie-se a ele, junte-se a ele. Foi o que os imperadores fizeram.
não conseguia matar todo mundo, não conseguia perseguir todo mundo, porque a religião estava só crescendo, o cristianismo lá, que era bom, que era Jesus, no paraíso e tudo mais. Então o imperador foi lá e disse, beleza. Então foi o seguinte, vocês podem cultuar livremente seus deuses aí, seu Deus no caso, né? Podem rezar sua missa, pode fazer o que for. E eu tenho o nosso aqui. Então cada um está livre para escolher qual religião. E claro, ele também, para melhorar a situação, foi lá e se batizou como cristão. A consagração do cristianismo deu-se no governo de Teodósio, que em 380 transformou o cristianismo em religião oficial do império. Agora sim. Agora os romanos não seriam mais politeístas, e sim monoteístas, apenas um Deus. E agora eles passaram de perseguidos a perseguidores. Agora eles iam perseguir quem era contra o cristianismo, para você ver como o mundo dá voltas. Nascido entre os pobres, o cristianismo passou a ser agora das colunas de sustentação do Estado romano, que passou a ser chamado de Império Romano Cristão. Por isso que o católico, lá no Papa e tudo mais, que nossa religião dizia assim, eu sou católico, apostólico, romano, para vocês verem, né? Como é a situação. Beleza, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. No de hoje, começamos a ver o declínio dos romanos. Na próxima aula, nós vamos ver os germanos, né? Aquelas pessoas que estavam invadindo Roma e tudo mais. Mas nós ficamos por aqui nessa situação. Vimos, então, o começo da queda dos romanos, na crise, os imperadores que eram mortos e tudo mais. Vimos o cristianismo, a ascensão da religião de Jesus Cristo e tudo mais. Vimos como ela passou de perseguido a perseguidor, que as pessoas perseguiam matar os cristãos, e com o tempo foi passando, eles foram adeptos, até os imperadores ficaram adeptos do cristianismo e tudo isso. Já na próxima aula nós vamos ver, de fato, o declínio de Roma, como Roma acabou, como o Império Romano teve fim. Beleza? Então, pessoal, qualquer coisa, vocês podem falar comigo no WhatsApp ou assistir aula novamente, beleza? Então, até a próxima aula.